Muito bem, então, pessoal, vamos dar início então a esse bloco, né, a teoria do indivíduo. E antes de tudo, quando em filosofia falamos sobre a teoria de indivíduo, a gente tem que entender que o indivíduo é tudo aquilo que não é a sociedade, que não é o coletivo. E ainda de forma mais específica, o indivíduo, dizendo de uma outra forma, é o sujeito capaz de se autodeterminar, de fazer uso da sua razão, de ser senhor das suas vontades e de se autodeterminar. Então, para a gente ter um contato com a literatura filosófica sobre isso, sobre esse assunto do indivíduo, eu vou ler aqui com vocês alguns trechos de um texto famoso do filósofo Immanuel Kant, que tem uma bandeira do movimento iluminista. Quem estudou esse período na história sabe da importância, né, a esperança de que as ciências, novas ciências, de que a racionalidade iria salvar, né, a humanidade, né, em contraste com ao que se tinha antes no período medieval, as promessas, né, de alguns credos. Nós temos então nesse período chamado iluminismo um grande fervor com relação a grande expectativa com relação à racionalidade, né? Então, essa ideia do esclarecimento, na verdade, funciona como uma metáfora para a gente entender, então, esse estágio da evolução humana, de que cada indivíduo atinge, onde ele próprio é capaz de ver as coisas. Ele não precisa mais de nenhum guia, ele não precisa mais de nenhum senhor, de nenhum mestre, mas ele então, fazendo uso da sua própria razão, do seu conhecimento adquirido, da sua reflexão, ele é capaz de se autodeterminar, fazer as suas escolhas e agir. Então, isso é um princípio fundamental para a gente estar entendendo a teoria do indivíduo. Então, eu peguei aqui um texto, né, de Immanuel Kant, já escrito há muitos anos atrás, mais, né, de 200 anos aí, e traduzido por um grande intelectual brasileiro aí, Luiz Paulo Rouanet, certo? Bem, então vamos lá, né? Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, fica melhor para o pessoal visualizar. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? 5 de dezembro de 1783. Esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele é próprio responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento, sem a tutela de um outro. É a si próprio que se deve atribuir essa minoridade, uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de solução e de coragem necessárias para utilizar o seu entendimento, sem a tutela de outro. Sapere aude. Essa palavra latina quer dizer tem coragem de pensar, ouse saber, né? Tenha coragem de servir do seu próprio entendimento. Tal é o ponto, a divisa do esclarecimento. Bem, nesse primeiro parágrafo aqui, nós já temos, então, né, esse ponto fundamental dentro da teoria do indivíduo, que é esse chamado para que cada indivíduo, então, desenvolva as suas próprias ideias sobre o mundo. Nós sabemos que desde o início da nossa formação e desenvolvimento, tá? Desde a infância até a fase adulta, nós vamos absorvendo. Existe um mundo pronto, né? Com seus costumes, tradições, crenças, com a sua ciência, com a sua historicidade. E para Kant, algumas pessoas passam a vida inteira dormindo numa espécie de trevas, numa escuridão intelectual. Por quê? Porque elas não fazem uso da própria razão, elas são apenas ecos de outras pessoas, de ideias de outras pessoas, né? De outros intelectuais, políticos, mestres, enfim. Então,
O Kant ele chama a atenção de que para que a humanidade dê um salto, né, para que o indivíduo dê um salto realmente para o máximo que ele pode oferecer, ele precisa fazer uso da sua própria razão. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma parte tão grande dos homens, libertos há muito pela natureza de toda tutela alheia, comprazem-se em permanecer por toda sua vida menores. E é por isso que é tão fácil a outros instruírem seus tutores. É tão cômodo ser menor. A gente poderia dizer hoje, né? É fácil você ficar na manada, no grupão, né, diluído na massa. O difícil é você manifestar suas ideias, expressar realmente o que você pensa, né, sem acabar sendo aí cooptado, né? Se possui um livro que possui entendimento por mim, um diretor que possui consciência em meu lugar, um médico que decida acerca do meu regime, não preciso mesmo esforçar-me. Não sou obrigado a refletir. Se é suficiente pagar. Então aí a terceirização, né? Hoje em dia nós, no tempo do Kant, já tinha muito isso, algumas classes podiam ter esse benefício, né? Mas hoje em dia também a gente acaba terceirizando tudo para os outros, né? Outros se encarregarão por mim da aborrecida tarefa, que a maior parte da humanidade considere o passo a dar para ter acesso à maioridade como não sendo só penoso como ainda perigoso, é ao que se aplicam esses tutores, que deveriam a extrema bondade de encarregar-se de sua direção. Após ter começado a emburrecer seus animais domésticos e cuidadosamente impedir que essas criaturas tranquilas sejam autorizadas a arriscar o menor passo sem o andador que as sustenta, mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaça, se tentam andar sozinhas. Ora, esse perigo não é tão grande assim, pois após algumas quedas, elas acabariam aprendendo, a andar. Mas um exemplo desse tipo intimida e dissuade usualmente toda tentativa ulterior. É, portanto, difícil para todo homem, tomado individualmente, livrar-se dessa minoridade, que se tornou uma espécie de segunda natureza. Ele se apegou a ela e é então realmente incapaz de se servir de seu entendimento, pois não deixam que ele o experimente jamais. Então aqui ele está falando, né? Ele dá um exemplo. Você pega uma criança, né? Ou um animal qualquer. Vamos pegar o exemplo da criança, né? Você coloca ela num andador para ela sentir segurança, dar os primeiros passos. Só que se de uma hora para outra você tira esse andador, ela certamente vai cair, vai ter um medo, né, de andar por força própria, por seu equilíbrio próprio. Assim também são as pessoas que a vida inteira passam, né, relegando aos outros as suas escolhas, o seu futuro, o seu presente, né, o seu passado. E assim, de alguma forma, elas têm o consolo de que, se as coisas derem errado, não foram elas que tomaram as decisões. Né? Então, o Kant chama a atenção para que não devemos ser assim. Se nós queremos tornar-nos indivíduos, né, plenos, nós devemos ter a coragem daquela criança que é capaz de andar sem o andador, sem o apoio. Né? Bem, eu vou dar um pulinho aqui. Vocês podem estar lendo esse texto aqui, está disponível nesse link aqui, certo? Que um público, porém, esclareça a si mesmo é ainda possível. É até, se lhe deixarem a liberdade, praticamente inevitável, pois então sempre se encontrarão alguns homens pensando por si mesmos, incluindo os tutores oficiais da grande maioria, que, após terem eles mesmos rejeitados o jugo da minoridade, difundirão o espírito de uma apreciação
razoável de seu próprio valor. E a vocação de cada homem de pensar por si mesmo. O que há de especial nesse caso é que o público que outrora eles haviam submetido, forçará então a permanecer nesse estado, por pouco que eles sejam pressionados pelas iniciativas de alguns seus tutores totalmente inaptos ao esclarecimento. O que prova a que ponto é nocivo inculcar preconceitos, pois eles acabam vingando-se de seus autores ou dos predecessores desses. É por esse motivo que um público só pode aceder lentamente ao esclarecimento. Uma revolução poderá talvez causar a queda do despotismo pessoal ou de uma opressão e ambiciosa, mas não estará jamais na origem de uma verdadeira reforma da maneira de pensar. Novos preconceitos servirão assim como antigos, de rédeas ao maior número incapaz de refletir. Então aqui ele está falando que esse esclarecimento ele não pode vir pela força e pela imposição, mas ele é gradativo. Tá? Esse esclarecimento não exige, todavia, nada mais do que a liberdade, e mesmo a mais inofensiva de todas as liberdades, isto é, a de fazer um uso público de sua razão em todos os domínios. Mas ouso clamar de todas as partes, não racional, não racional. O oficial diz, não raciocinais, mas fazei o exercício. O conselheiro de finança diz, não raciocinai, mas pagai. O padre, não raciocinai, mas crede. Só existe um Senhor no mundo que diz, racional o quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes, mas obedecei. Em toda parte só se vê limitação da liberdade, mas que limitação constitui obstáculo ao esclarecimento, e qual não constitui o mesmo que lhe é favorável. Então aqui você vê, ele faz a crítica, né, a vários setores da sociedade que acabam, de alguma forma, incutindo nas pessoas a ideia de que, olha, não precisa pensar não, deixa que a gente pensa para você, né? Então aqui ele refletindo o tempo dele, o tempo presente dele, né? Ele fala do oficial, representando aí talvez o poder policial, pode ser um oficial de justiça, etc. Fala do conselheiro de finanças também, deixa aqui que eu penso, o seu orçamento, as suas contas, impostos. Fala aqui também da questão da religião, né? Esse velho problema aqui da questão da razão e da fé, né? Também era um problema do tempo dele. E aqui também ele vai falar de várias outras coisas. Vamos dar um salto aqui, onde ele vai falar aqui. Mas entendo por uso público de nossa razão o que fazemos enquanto sábios para o conjunto do público que lê. Denomino de privado aqueles que se é autorizado a fazer de sua razão um certo posto civil ou uma função da qual somos encarregados. Ora, muitas tarefas que correm ao interesse da coletividade necessitam de um certo mecanismo, obrigando certos elementos da comunidade a se comportar passivamente, a fim de que, graças a uma unanimidade artificial, veja bem, unanimidade artificial, sejam dirigidos pelo governo a fins públicos, ou pelo menos impedidos de destruí-los. Neste caso, com certeza, não é permitido argumentar. Deve-se somente obedecer. Olha que interessante, né? A crítica dele aqui, né? Então, a falsa ideia de discussão pública, né? Onde tudo já está decidido, né?
Existem muitas situações assim, você chama um grupo, vamos fazer um debate, né? Vamos fazer uma discussão sobre assunto X. Daí você chama as pessoas aí e tal, enquanto todo mundo concorda, beleza, né? Tá tudo, ou tem uma pequena discordância. Agora, quando surge alguém mesmo com uma oposição, etc., aí você cala, você fala, olha, mas a ordem é essa, a gente tem que obedecer. Então, ele traz esse problema, né? Sempre a racionalidade, a intelectualidade vai ter alguns problemas com relação a essa ordem, né, das coisas. Dado que essa parte da máquina, no entanto, se concebe com o elemento do público como um todo, e mesmo da sociedade civil universal, assume por conseguinte a quantidade de um erudito que se dirige a um só público, no sentido próprio do termo, por meio de escritos. Ele pode então raciocinar sem que as tarefas às quais ele está ligado, como elemento passivo, sejam afetadas. Desse modo, seria muito nocivo que um oficial, tendo recebido uma ordem de seus superiores, ponha-se durante seu serviço a raciocinar em voz alta sobre a conveniência ou utilidade dessa ordem. Ele só pode obedecer, mas não se pode, com justiça, proibir-lhe, enquanto especialista, fazer observações sobre as faltas cometidas durante o período de guerra e submetê-las ao julgamento público. O cidadão não pode recusar-se a pagar os impostos que lhe são exigidos. A crítica insolente de tais impostos, no momento em que ele tem a obrigação de pagá-los, pode até ser punida como um escândalo. Mas não está em contradição com seu dever de cidadão, se, enquanto erudito, ele manifesta publicamente sua oposição a tais imposições inoportunas ou mesmo injustas. Né? Ou seja, aqui ele está falando, você pode discordar, né, da questão dos impostos, tudo mais. Como cidadão, você tem o direito e a liberdade de criticar esses impostos, né, expressar talvez uma outra forma de ordenamento social. Interessante, né? Do mesmo modo, ele vai falar aqui da questão, né, outras questões. Eu vou dar um salto aqui, que são 9 páginas, né? Depois, se vocês quiserem ler o texto na íntegra, vocês deem uma lida, né? Um texto interessante. Vamos lá. Mas o que um povo não é sequer autorizado a decidir por si mesmo? Um monarca tem ainda menos o direito de decidir pelo povo, pois sua autoridade legislativa repousa precisamente sobre o fato de que ele reúne toda a vontade popular na sua. Se ele propõe apenas conciliar toda a verdadeira ou pretensa melhoria com a ordem civil, ele só pode, por outro lado, deixar a cargo de seus súditos o que eles estimam necessário para a salvação de sua alma. Isto não lhe diz respeito. Vamos falando das atribuições, né? No caso do rei, do monarca, vamos um pouquinho para... Aí ele se referindo ao próprio tempo, né? Quando se pergunta, portanto, vivemos atualmente numa época esclarecida, vamos trazer para os nossos dias, né? Com tanta tecnologia, rapidez de comunicação, mensagens instantâneas, abundância, né, de serviços, de alimentos em algumas regiões e carência em outras, né? Então nós vivemos aí uma era de excesso. Você vê que essa pergunta, né, a gente poderia dizer assim, nós vivemos numa época de pessoas conscientes, né, pessoas lúcidas, e aqui o Kant faz a mesma pergunta, né? Vivemos atualmente numa época de pessoas esclarecidas? A resposta é não, mas numa época de esclarecimento. Muito falta ainda para que os homens, no estado atual das coisas, tomados conjuntamente, estejam já num ponto em que possam estar em condições de servir em matéria de religião, com segurança e êxito de seu próprio entendimento, sem a tutela de outrem. Mas que, desde já, o campo lhe esteja aberto para mover-lhe livremente, e que os obstáculos à generalização do esclarecimento e à saída da minoridade, que lhes é auto-imputável, sejam cada vez menos numerosos. E
o que temos signos evidentes a crer. A esse respeito é a época de esclarecimento ou século de Frederico. Né? Bem, aqui ele está, você nota aqui nesse parágrafo, né, o forte apelo à questão, essa ideia filosófica, essa ideia da razão, essa ideia da ciência, né? Você vê esse contraste, existe uma disputa, né, vamos dizer assim, política, social nesse momento do Kant, e que até hoje ela permanece em aberto, que é assim, quem tem a última palavra sobre a ordenamento social, moral, quem conhece as leis da natureza, né? Então, são temas polêmicos, que, como toda filosofia, a maioria das vezes vão ficar em aberto. Bem, para finalizar, então, pessoal, o texto é bem longo, né? Vou finalizando aqui, então. Mas somente aquele que, além disso, ele mesmo esclarecido não teme as trevas, mas ao mesmo tempo todo, tendo sobre o comando um exército numeroso e bem disciplinados, garantia da tranquilidade pública, pode dizer o que um Estado livre não ousa dizer. Racionai o quanto quiseres, e sobre o que desejares, mas obedecei. Revela-se assim uma marcha estranha e inesperada das coisas. De todo modo, aqui, como em todo lugar, quando se considera globalmente, quase tudo o que há nisso é paradoxal. Um grau mais elevado de liberdade civil parece ser vantajoso para a liberdade de espírito do povo. Ele impõe, todavia, barreiras intransponíveis, um grau menos elevado daquela que proporciona a este, em contrapartida, a possibilidade de estender-se de acordo com sua força. Bem, aí vamos para a conclusão aqui, né? Quando, portanto, a natureza libertou de seu duro envoltório o germe sobre o qual ela vela mais ternamente, isto é, a inclinação e a vocação para pensar livremente, então essa inclinação age por sua vez sobre a sensibilidade do povo e, finalmente, também sobre os princípios do governo, que encontra o seu próprio interesse em tratar o homem, que doravante é mais do que uma máquina na medida de sua dignidade. Bem, aqui também é interessante, né, finaliza aqui o texto, 30 de setembro de 1784. O Kant, então, essa palavra que ele usa no final, né, o homem, existia um movimento no período Kant de tentar reduzir, né, o homem a uma mera máquina, né, uma forma bem materialista. E o Kant fala contrário a isso, que o homem não é apenas uma máquina, existe algo mais, né, na sua substância, na sua composição, o que também deixa a brecha aí para tentar fazer essa síntese, né, entre a racionalidade e a dimensão também espiritual do homem, sua dimensão anímica também. Tá? Então, muitos erroneamente acusam Kant aí, né, de ser a favor do materialismo, e é uma grande bobagem. Ele também tem vários textos que ele trata da questão do sagrado, etc. Então, espero que vocês aí tenham, né, aproveitado essa leitura de alguns fragmentos dessa questão. E agora eu refaço, né, nos dias de hoje, né, que gostaria que depois vocês deixassem aí no comentário, né? Nós vivemos agora em 2020, que é quando eu faço esse vídeo, em uma época esclarecida, 200 anos, mais de 200 anos após Kant escrever esse artigo, nós podemos dizer que vivemos numa época de pessoas conscientes, lúcidas, racionais,
sensatas. Então, é isso aí. Deixe no comentário aí a reflexão de vocês.